Olá, bem-vindo ao nosso canal Jesus, Torá e a Bíblia. Hoje nós estamos aqui para falar de Jesus e o Shabat. Vamos analisar os diálogos que Jesus teve com os fariseus em Marcos capítulo 2, em Mateus capítulo 12. Vamos analisar tudo aquilo que está por trás de todas as falas de Jesus e vamos chegar a uma conclusão. Será que Jesus veio dizer que o Shabat ficou para trás? Será que ele veio trazer uma nova interpretação? Ou será que ele veio defender e explicar o conceito do Shabat, conforme está na lei de Moisés? Vamos começar analisando qual é a proibição de trabalho no Shabat. O que Deus disse na lei de Moisés a respeito de não executar atividades no Shabat? A palavra em hebraico para trabalho, usado no dia a dia, é avodá. Porém, a palavra que Deus define como a proibição de trabalho na Torá não é avodá, e sim melacha. Melacha quer dizer aquele trabalho que era executado na construção do tabernáculo. Ela é uma palavra de difícil tradução. Se ela pudesse ser traduzida, ela deveria falar um trabalho criativo. Tudo aquilo que foi relacionado na criação do tabernáculo. Mas por que trabalho criativo? De onde veio essa ideia? O Shabat, como mandamento, ele veio na lei de Moisés. Foi Moisés que entregou ao seu povo. Porém, em Gênesis, logo no começo, no 7º dia, logo após Deus ter feito o homem e a mulher, ele santificou o Shabat. Ele mencionou a necessidade de santificação do Shabat, muito antes do Shabat ter sido dado como mandamento para o seu povo. Ele disse, ele descansou e santificou o Shabat. Deus não precisa descansar. Ele não estava cansado. Deus não é homem, ele é um espírito. Por que ele parou? Por que ele parou de criar? Por que ele disse que o Shabat era santo e devia ser separado? Naquele momento, porque ele queria criar uma imagem. Ele queria criar um símbolo de que aquele dia é um dia diferente. E nenhum trabalho criativo poderia ser executado nesse dia. Por isso que Moisés, quando entregou ao seu povo a lei a respeito do Shabat, ele usou a palavra melacha, nenhum trabalho criativo. No Monte Sinai, é óbvio que Moisés recebeu instruções de Deus a respeito de como cumprir o Shabat. Caso contrário, o povo jamais poderia ter sido capaz de cumprir o mandamento. Só que isso foi há 3.300 anos atrás, né? Durante todos esses milênios, né? Vamos dizer assim, os rabinos determinaram 39 proibições, que isso está hoje em dia no Talmud, que foi escrito no Mishnah, que faz parte do Talmud, que foi escrito no começo do século III. Essas 39 proibições que os rabinos entendem até hoje em dia que não podem ser executadas no Shabat, estão todas relacionadas com a construção do templo. São atividades relacionadas à construção do tabernáculo e posteriormente do templo. Essas são as atividades proibidas de serem executadas no Shabat. Porém, é muito importante sabermos que isso sempre foi motivo de discussão. Cada denominação do judaísmo hoje em dia, se você conversar com um ortodoxo, ele tem certas proibições no Shabat, que o liberal não tem, que o reformado não tem, que o ultra-ortodoxo pode ter a mais, que o Hassidic pode ter a mais, que o tradicional pode entender diferente. Isso sempre foi motivo de discussão, sempre foi motivo de debate. Assim como nas denominações da igreja cristã existem debates a respeito de uma série de razões, o Shabat sempre foi motivo de debate dentro do judaísmo. Debate a respeito de como deve ser seguido é uma coisa. Dizer que ele não precisa ser seguido é uma coisa completamente diferente. Foi isso que aconteceu quando Jesus estava conversando com os fariseus. Vamos começar analisando, então, uma frase que virou um lema, né? Em Marcos 2, 27, Jesus falou: o Shabat foi feito para o homem, não o homem feito para o Shabat. Certo? Eu queria começar analisando um pouco o que Jesus falou. O contexto era, Jesus e seus discípulos estavam passando durante o Shabat numa plantação e eles decidiram colher alguns grãos para comer na hora. Se você perguntar para qualquer judeu ortodoxo, Jesus e seus discípulos estavam quebrando o Shabat? Resposta, não. É absolutamente claro que alimentar-se de um grão que vem de uma planta no Shabat, colher para comer na hora,
não é quebrar o Shabat. Colher e levar para casa, isso sim seria o Shabat. Seria quebrar o Shabat. Tá? Como eles estavam pegando para comer na hora, isso não se caracteriza como quebrar o Shabat. Qualquer judeu ortodoxo vai te dizer isso hoje em dia. Isso, inclusive, está escrito no Talmud. Naquela época, poderia haver uma discussão. Talvez havia parte que dizia que sim, havia parte que dizia que não. Os fariseus repreenderam Jesus falando, você está quebrando o Shabat ao fazer isso. E o interessante é que a resposta de Jesus não foi uma resposta técnica. Ele não se ateve à questão técnica. Estou ou não estou cumprindo? Ou seja, os grãos que eu estou retirando da planta, essa atitude não caracteriza quebrar o Shabat. Ele poderia ter simplesmente falado isso e poderia ter se mantido numa discussão técnica. Só que ele usou aquilo para trazer um midrash, um estudo muito mais profundo e para trazer uma lição muito mais profunda. Vamos começar analisando o que ele quis dizer. O Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. A maioria das pessoas que lê isso, a maioria chega à seguinte conclusão. Pronto, Jesus estava rompendo com os fariseus. Ele estava trazendo uma nova teologia, ele estava trazendo uma nova interpretação do Shabat completamente diferente daquilo que os legalistas acreditavam. Ele estava trazendo algo que tem a ver com o cristianismo, algo de uma nova doutrina. É isso? Absolutamente não. Absolutamente não. Prova disso é que este conceito está escrito na literatura judaica. Vamos a ela? No Talmud da Babilônia, conhecido como Bavli, Ioma 85b, Rav Eliezer respondeu e disse, se a circuncisão, que se atém apenas a um dos 248 membros do corpo do ser humano, suspende o sábado, quanto mais a salvação do corpo inteiro suspende o sábado. Mequita de Rav Ismael 31 diz, Rav Simon Bebenassia diz, eis que diz, e guardareis o Shabat, porque é santo para vós. Isso significa, o Shabat é dado a você, mas você não se rende ao Shabat. Como nós podemos ver, esse conceito fazia parte da literatura judaica. Portanto, Jesus não estava rompendo com ninguém. Era algo que já deveria estar na mente de todos. Tá? Prova disso é que está na literatura judaica em 2 lugares diferentes. Agora, se está em 2 lugares diferentes, é óbvio que aquilo que ele falou, os fariseus entenderam. Entenderam e não refutaram, possivelmente. Né? O que Jesus quis dizer com isso? Eu já vi pessoas dizerem assim, Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. Portanto, eu não preciso seguir. De jeito nenhum. 2 coisas muito importantes. Vamos começar pela mais importante. Shabat foi feito para o homem, ou seja, para o homem ter vida. Vida física e vida espiritual. Todo o mandamento da Torá é feito para que o homem tenha uma perfeita vida com Deus. Para que o homem tenha uma perfeita vida física, emocional e espiritual com Deus. Se Deus não tivesse criado o homem, não haveria mandamentos. Deus não teria criado mandamentos para as árvores ou para as rochas, ou para os animais. Se bem que os animais também têm que descansar no Shabat, mas não é esse o ponto. Os mandamentos foram criados para o homem, para que o homem tenha uma vida perfeita com Deus. Esse é o motivo do mandamento. O Shabat foi criado para a vida, vida em abundância perante Deus. Tudo aquilo que é preservação da vida está acima do Shabat. É possível, não só é possível, como é obrigatório quebrar-se o Shabat para salvar uma vida. Fisicamente falando, sim. Espiritualmente falando, também. A vida está acima do Shabat. O homem foi feito para viver com Deus. E o Shabat foi feito para que haja um perfeito relacionamento entre o homem e Deus. E acima de tudo, uma perfeita obediência do homem aos mandamentos que refletem o coração de Deus. E além disso, o Shabat foi feito para o homem. Para o homem fazer o quê? Ignorar? Não. Se Deus quisesse criar um mandamento para o homem ignorar, ele teria sido mais inteligente e simplesmente não teria criado. Se ele criou o Shabat, é para o homem cumprir, não é para o homem ignorar. Então, isso é o que Jesus quis dizer. O Shabat foi feito para o homem, não o homem foi feito para o Shabat. Vamos analisar outros aspectos que Jesus trouxe nesse Midrash, enquanto ele discutia com os fariseus. Vamos analisar o versículo 3, né? Jesus respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando estava com fome? Ele e os que estavam com ele? Muito bem.
Isso está dentro do que nós acabamos de falar. Shabat foi feito para o homem, não o homem para o Shabat. O que Jesus está falando? Davi, que era o protótipo do Messias, ele fez algo que era inadequado. Tá? Ele entrou no templo, ele entrou no lugar sagrado, ele comeu pão que só poderia ser comido pelos sacerdotes, pelos descendentes de Arão. Só que ele estava no meio de uma guerra. Ele e os homens estavam famintos. Eles não tinham comida. Eles fizeram isso. E Deus jamais apresentou qualquer tipo de punição. Deus jamais condenou Davi por isso. Os próprios sacerdotes não condenaram Davi por isso. O que os discípulos de Jesus estavam fazendo era, eles estavam se alimentando, pois eles estavam famintos. Não era que eles estavam simplesmente a uma hora sem comer, eles estavam famintos. Jesus permitiu que eles fizessem aquilo porque eles estavam famintos. Tá? E mesmo, apesar daquilo não caracterizar hoje em dia quebrar-se o Shabat, talvez naquela época fosse, a gente não sabe. Porém, Jesus está dando Davi como exemplo de um homem que estava faminto e teve que ir além da lei, teve que passar por cima da lei para se alimentar e manter sua vida. Desta mesma forma, os discípulos, talvez naquela época, tenham quebrado um entendimento a respeito do Shabat para manterem-se vivos. Tá? A vida está acima do Shabat. Tá? O Shabat foi feito para o homem e não o contrário. É isso que Jesus está falando. Vamos continuar no verso 5 agora. Ou vocês não leram na Torá que no sábado os sacerdotes no templo profanaram o Shabat e ficam sem culpa? Muito interessante. O que ele está falando agora? De vida espiritual. A vida espiritual está acima dos mandamentos do Shabat. Ele deu como exemplo o templo. Por quê? O que acontece no templo, no Shabat, que é proibido? A menorá, o candelabro, tem que ser mantida acesa. Se o fogo estiver apagado, os sacerdotes têm que acender o fogo, o que é proibido no Shabat. Os sacerdotes têm que oferecer incenso no altar de ouro. Incenso tem que ser aceso também. Outra vez, quebrando a regra do Shabat. Os sacrifícios chamados Tamid, que são constantes, às 9 e às 3 da tarde, são oferecidos inclusive no Shabat. O fogo tem que ser aceso, tem que usar uma faca, tem que cortar. Tudo isso no templo está contra o Shabat. Porém, por que Deus permite que isso aconteça no Shabat? Porque a vida espiritual está acima. Para que serve o templo? Para nos dar vida espiritual. O templo serve para que Deus possa habitar em nosso meio. A intercessão feita pelo sacerdote é para que nós tenhamos vida espiritual. O tabernáculo e o templo foram construídos para que Deus possa habitar no nosso meio. E para que Deus possa habitar no nosso meio, é necessário que o sacerdote faça a intercessão. Os sacrifícios sejam feitos, o altar seja aceso, a menorá seja acesa. A intercessão da nossa vida espiritual tem que ser contínua, inclusive no Shabat. Mais uma coisa, o Shabat foi feito para o homem, para a nossa vida espiritual e não somente física. A circuncisão. A circuncisão é feita no Shabat. Por que a circuncisão é feita no Shabat? Quando cai no 8º dia e a criança vem de parto normal. Circuncisão, fazer parte da aliança, é a nossa vida espiritual. É algo que está acima do Shabat. Portanto, é feito sim, mesmo que caia no Shabat a circuncisão. Vamos analisar um outro verso muito interessante que Jesus falou. E ele disse: eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo, verso 6. Esse aqui é um outro verso que muita gente adora falar. Tá vendo? Ele não está quebrando o Shabat? Não. Mas está falando que o templo não precisa mais. Portanto, ele está indo contra o templo, está indo contra a Torá, está indo contra o judaísmo. Nada disso. Para que serve o templo? Para que Deus possa habitar no nosso meio. Quando Jesus fala algo acima do templo que está aqui, é muito simples. Existe um templo sem o sacerdote? Existe um templo sem um sumo sacerdote? Não. Ele é maior que o templo? Sim, porque ele é o sumo sacerdote que traz expiação para os nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote que faz intercessão por nós. Através dele, Deus pode habitar em nosso meio, porque ele retirou o pecado do mundo. Ele está acima do templo? Sim, porque é o nosso eterno sumo sacerdote. Ele não está querendo dizer que o templo não é importante ou que o templo vai deixar de existir.
Porque o templo não vai. Nós teremos um terceiro templo no futuro, sim. Isso é tema para um outro vídeo. Nós teremos um terceiro templo. Jesus não está falando que o templo não tem necessidade de existir. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que algo além do templo está aqui. Por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. E sem ele, o templo não existe. Ele não está diminuindo o templo, mas ele está se colocando na posição de sumo sacerdote. Tendo dito tudo isso, vamos analisar o último verso, tá, deste vídeo. Verso 7. Se vocês tivessem sabido o que isto significa, desejo amor, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Mais uma vez, não entenda que isso é um ataque aos sacrifícios, que isso é um ataque à lei de Moisés. Não é. Ele está repetindo algo que o profeta Oséias falou para Israel. E qual era o contexto em que Oséias trouxe isso para Israel? Um contexto em que Israel estava completamente perdido. Profanando o nome de Deus, praticando idolatria, praticando todo tipo de imoralidade. Mas ainda assim eles traziam sacrifícios. O que Deus quer dizer? Sacrifício sem amor é inválido. O sacrifício tem que começar no nosso coração. Ele quer amor, ele quer misericórdia, ele quer perdão, ele quer obediência. Aí sim, ele quer arrependimento. Aí sim, após tudo isso estar em nosso coração, aí sim, você pode levar o sacrifício no templo. O sacrifício por si só, apenas como ritual, não serve para nada. Ele tem que estar acompanhado de uma transformação no nosso coração. É pura e simplesmente isso que o profeta Oséias disse. Como que a gente pode entender Jesus dentro do Shabat? Ele veio mudar, ele veio ensinar, ele veio aprofundar. Sim, ele veio fazer essas três coisas. Em nenhum momento ele disse que o Shabat não é mais válido. Esse vídeo aqui não tem a intenção de dizer se você tem ou não tem que cumprir o Shabat ou como você tem que cumprir. Isso é papel do Espírito Santo. A nossa intenção aqui é mostrar que Jesus defendeu, trouxe uma explicação perfeita. Como ele disse em Mateus 5, eu vim para cumprir. Ele cumpriu o Shabat e nos disse como cumprir. Com que coração? Com que mente? Com que devoção a Deus esse Shabat tem que ser cumprido? Da forma como Jesus cumpriu. Por favor, mande suas dúvidas, mande seus questionamentos. Eu espero que eu tenha sido claro na análise de todos os versos. Mas esse vídeo, esse canal está aqui para oferecer, para contribuir para um melhor entendimento do chamado Novo Testamento, do contexto judaico do Novo Testamento. Eu agradeço muito por você estar aqui e até a próxima.